Bem-vindos, meus amigos, a mais um podcast aqui no ambiente ADEPAT. Eu sou Felipe Lima, muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o Marcos Grossi e hoje temos aqui dois convidados. Vamos falar sobre manutenção predial. Estamos aqui com Jerônimo Cabral e Estela Flora de la Mares. Ó, muito Estela obrigado. Della Flora. Estela Della Flora. Já comecei errado. Estela Mares Della Flora. Calma, é o seguinte, ele foi no Jerônimo Cabral. Isso. Ele falou, agora eu vou mitar. E já, que, né, podia ser só Estela Mares. Podia, Aí também. colocou, mas é Estela Mares Della Flora. Ó, que chique. E eu sou o Felipe Silva Lima. Chique, viu, Mário? Chique. Meus amigos, obrigado, gratidão por vocês estarem aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, por poder estar aqui junto com o Cabral, que eu conheço já há muito tempo. Acho que desde que eu conheço o Tito, que também é o nome aí dessa área que a gente vai falar, né? Eu conheço o Cabral, eu acho, né, Cabral? Então de longa a gente data, realmente. Se encontra muitas vezes. E por estar aqui com vocês, porque eu acho que vocês são referência para mim. Eu acho que o Grossi é referência na parte de investigação mesmo, de estudo, até nessa área acadêmica. Vendo, acho que o seu currículo, eu falei, não, realmente é bom fazer um mestrado, eu acho que vai, né, ser bom na área, não só esses cursos específicos, enfim. Então, isso para mim é muito referência. E você também, Felipe, pela parte de empreendedorismo mesmo, eu acho, de estar sempre à frente. Eu acho que você pega o limão e faz uma limonada, sabe? Então, eu acho que você topa tudo, sempre muito simpático, dando a cara mesmo, dando oportunidade para as pessoas. Então, eu acho que uma honra mesmo estar aqui. Obrigada. Uou, depois disso, vamos encerrar. Espetacular. Não, mas é verdade. É verdade. Pra quem acompanha, Gratidão. eu acho que tem essa mesma ideia que eu, assim. Você não tem noção quanto eu Muito fico bom. agradecido verdade. com carinho, né, Grossi? Surpreendente. Quando eu fui pesquisar o Grossi, né, na época, eu vi que ele fez uma pós no Mackenzie. Eu falei, nossa, eu também fiz, né? A mesma Eu pós também que o Grossi, fiz nós no três, Mackenzie, né? Aí eu fui vendo, ele fez mestrado no IPT. Eu falei, também quero fazer mestrado no IPT. Já tô vendo que eu vou ter que fazer doutorado na FAO. Então, o Porque doutorado tenho que eu ainda seguir tô os com o caminhos. pé atrás. Eu Mas também. o Mestrado, você foi pro mestrado pra poder... Tá Exato. vendo, Grossi? Que bom. Você desbravando caminhos, né? Mas falando em desbravando caminhos, grande Cabral, obrigado, viu? Muita honra ter você aqui com a gente. Realmente eu fico bastante feliz aqui pelo convite, né? E a gente poder estar falando um pouquinho aí sobre a engenharia, né? A boa engenharia, né? Como a gente também gosta de divulgar dentro com outros colegas aí. A gente vê que vocês estão aí também na linha de frente, inclusive com toda essa tecnologia, a força jovem aí, né? Que eu diria da engenharia diagnóstica, né? Então isso realmente vem mostrar e vem demonstrar também, tá certo, que o empenho, a dedicação vale a pena, e você termina colhendo os frutos em função do trabalho desenvolvido, né, com profissionalismo. Então é isso que a gente realmente também fica feliz de estar podendo aqui participar aí desse encontro aqui, desse bate-papo aí, para divulgar, no caso, hoje em dia, hoje o tema, né, é manutenção e a própria engenharia diagnóstica, né? Então vamos em frente aí. Incrível. E conte conosco aí. Olha só, então já vimos, né? Inspeção predial, engenharia diagnóstica, manutenção das edificações. Estamos com uma mesa aqui espetacular. Vocês já estão tendo acesso então aos livros, né, Estela? Aqui é um pouco da biblioteca do que vocês têm produzido, né? E nós temos a honra até de ter uma participação do nosso bebê aqui querido, né? Não, senhor Grossi? Mas hoje temos uma estrela. Qual que é a estrela do dia, Marcos Grossi? Nossa estrela, Manual de Manutenção em Edificações, né? Estudos, Técnicas e Aplicações. Também um livro recém-publicado. Pela coordenação Inês Flores Colen. Fala certo agora, hein? Tá lendo. Não decorei, não. Tito Lívio e Estela Mares Della Flora. Agora sim. Agora sim. Deixa aqui. Muito legal esse livro. Estela, comece aqui, porque a gente conhece muito o Manual de Engenharia Diagnóstica, já tá a nossa galera aqui da DEPAT, já é o kit básico, né? Qualquer pergunta aí de
qualquer livro, qualquer início, né, de acervo, comece pelo Manual de Engenharia Diagnóstica, vocês conseguiram aí coordenar e resumir muito bem. Olha só, pessoal, a Estela, essa aqui que vocês leem o nome, é ela. E o Jerônimo Cabral, esse aqui que vocês leem, esse nome é Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto, Opa. é esse aqui. E se vocês forem um pouco mais para trás, olha só, Jerônimo Cabral, dos precursores da engenharia diagnóstica, tá aqui. Então aguarde que nós ouviremos muito falar sobre esse assunto. Como que surgiu essa parada? Qual que é a ligação desses livros? Como é que tá nesse meio? Conta pra gente. Então, hoje a estrela eu acho que é o livro azul, né? O livro de manutenção, mas antes dele eu acho que a gente tem que falar desse aqui, que é o Manual de Engenharia Diagnóstica, porque ele é uma atualização da engenharia diagnóstica, vamos dizer assim. Então, eu e o Tito já tínhamos escrito esse outro aqui, que é a primeira edição desse aqui, né? Era esse aí só eu e o Tito. A gente atualizou um pouco a ideia de engenharia diagnóstica, porque a engenharia diagnóstica é um conceito de investigação, né, de patologia, de desempenho, enfim, só que não é um ensaio específico que você faz. Então, ela aceita as mudanças do mercado, ela aceita uma tecnologia nova, enfim. Então, ela sempre está em mudança mesmo. A gente sempre descobre coisas novas. Então, a ideia do livro foi essa. E aí, na segunda edição, eu acho que ele tinha esgotado, alguma coisa assim, e a Leud, que é o nosso parceiro, né, editora parceira de vocês também, falou, vamos atualizar, fazer uma nova edição? Aí o Tito falou, não, vamos atualizar, vamos fazer uma nova edição, só que uma edição ampliada. Porque a engenharia diagnóstica, ela aborda muitos sistemas, né? Ela é muito ampla. Então, assim, é impossível uma pessoa só saber de tudo. Então, a gente queria sair só da parte do conceito e aplicar em alguns sistemas. E aí, para isso, a gente quis chamar profissionais da área para falar cada um pouquinho de um sistema. Então, você falou sobre revestimentos, Sim. né? O Grossi falou da parte de recebimento de obras, que você já estava um pouco nessa área, né? E da parte de investigação também, né? Diagnóstica. Você escreveu 2, isso. Então, a gente chamou por causa disso, para fazer um livro mais completo. E a ideia, realmente, era dar essa cara nova da engenharia. Então, isso foi até uma coisa que o Tito quis muito. Falou assim, quem são as pessoas novas aí que você confia para chamar para fazer o livro com a gente? E aí, aconteceu da gente ter feito uma reunião antes, lá no Instituto de Engenharia, já conhecia vocês, então a gente quis realmente trazer pessoas novas, assim, né, mais jovens, vamos dizer assim. Então, surgiu daí. E aí a gente distribuiu os assuntos, cada um escreveu a sua parte. Mas, depois disso, a gente sentiu a vontade, a necessidade de falar sobre a manutenção, né, que já é um pouco além só desse diagnóstico. A engenharia diagnóstica está dentro também na manutenção. Mas aí a gente resolveu fazer esse outro, e ele surgiu, na verdade, de uma conversa do Tito com a Inês. A Inês Flores Collin é uma professora de Portugal, professora catedrática de lá, da Universidade de Lisboa. Lá eles têm muito essa questão de manutenção, restauro, reabilitação, porque as edificações lá são mais antigas, né, que aqui. Então, eles têm muitas técnicas mais avançadas que a gente. Então, ela tinha essa necessidade de fazer o livro. Lá em Portugal, parece que não é tão simples para você conseguir pôr um livro na livraria. Então, a gente já tinha aqui no Brasil essa ligação direta aí com a Leud, né? Que é parceiro. Daí o Tito falou, não, vamos fazer. Eu abraço a ideia com você. A gente chama alguns autores brasileiros e outros autores portugueses. Porque quando vocês, né, leem o livro, vocês veem que as questões de Portugal são muito parecidas com as nossas. Isso é bem interessante. Então, até a questão de condomínio, aqui acontece igual. Então, assim, casou muito, né? Então, surgiu a ideia e a gente pôs ele pra frente. E aí chamamos os colegas. Sensacional. E falar em chamar os colegas, olha só, tem outro nome aqui, Marco Antônio Gulo. Conhece esse, Cabral? Está chegando aqui. Que tal a gente chamar ele pra entrar? Então, vamos chamar Marco Gulo e a gente vai conversar. Entrar mais profundamente nessa relação, porque se vocês sabiam, ó, é uma cooperação, né? Uma publicação luso-brasileira, assim que fala, Grosso. Exatamente. Espetacular, isso aqui também é uma novidade muito boa. Vamos lá, vem cá, Gulo. Aqui está ele, Marco Gulo. Olha só, lembra que eu falei? Marco Antônio Gulo, um dos coordenadores, um dos escritores
Bem-vindo, meu amigo. Muito bom ter você aqui com a gente. Agradeço a presença não, agradeço o convite, cheguei atrasado, por isso aí toda essa complicação, o trânsito de São Paulo, como sempre, né? Mas enfim, estou aqui para poder participar junto com os colegas, com o Grande Grossi, né? Cabral, Estela, estamos à disposição de vocês. Muito bacana. Manda que a gente responde. Bom, bate no peito, aqui já domina. Reunir aqui vocês, obrigado, né? Reunir 3 grandes feras dessa área que nós estamos trabalhando. Hoje o dia, então, é engenharia diagnóstica, inspeção predial e o nosso novo queridinho manual, né, de manutenção e edificações. Convidaram. Então aqui só brasileiros. Isso, Aqui brasileiros e portugueses. exatamente. Tem 33 autores. Aqui tem 33 autores. Mas isso não foi Qual que é a uma relação? exigência. Totalmente um acaso, viu? Muito legal. E como é que foi a escolha dos autores? Tá falando dos convites, né? Então convidaram especialistas brasileiros e portugueses para se relacionar aí com os temas. É, isso. Eu e o Tito fizemos a coordenação aqui pelo Brasil, então a gente convidou alguns autores, alguns profissionais para participarem, e a professora Inês fez a coordenação em Portugal. E ela convidou, então, os professores e autores lá de Portugal. Você vai ver que a maioria dos autores aí são portugueses. A relação aqui Brasil está um pouquinho menor, porque realmente veio essa demanda dela, né? Bacana. E é muito legal, porque lá eles, como, né, eu já falei, tem muitas edificações antigas que, enfim, requerem manutenções e reparos mais específicos e tal. Ela selecionou alguns autores muito brilhantes de lá. Então, tem autores do LENEC, né, do Laboratório Nacional deles, da Universidade, do Geocorpa, enfim. Então, a gente deixou isso totalmente a cargo dela. E aí a gente fazia questão de prazos, revisão dos textos. Esse livro deu, assim, mais trabalho pra gente do que o primeiro, porque, apesar da língua ser a mesma, a gente viu que depois lendo tudo, né, organizado e tal, tinha alguns termos diferentes, que você precisava dar ali um significado, né, uma definição no final para ficar mais fácil para a leitura do pessoal. Então, assim, tanto para os portugueses tem lá um glossário com os termos brasileiros e a definição de acordo com o que eles usam, e pra gente também tem os termos lá em portugueses com uma definição mais brasileira ali pra gente entender melhor. Depois eu gostaria até de fazer um comentário sobre isso, mas vamos lá. Ai, meu Deus. Mas foi isso, e aí Legal. No final deu tudo certo, atrasou um pouquinho mais do que a gente gostaria, mas não tem jeito, né? São muitas pessoas, a professora Inês, ela é uma professora da área, né, acadêmica mesmo, então ela corrige muito trabalho, dissertação, tese, então assim, ela foi bem criteriosa, então a gente teve que... E o lançamento foi lindo, né? Foi no Instituto de Engenharia, a gente foi lá, o pessoal todo se integrando. Esse foi um diferencial também. Foi Nesse aqui a muito gente não bacana. conseguiu fazer um lançamento presencial, porque foi no meio da pandemia. Precisamos fazer um relançamento aí, algum evento, né? Você lembra a data que foi lançado? Esse aqui é de 2020. Mas assim, um mês? A gente pode fazer aniversário, uma festa de aniversário. É comecinho. 2 anos do... Sei lá, janeiro, fevereiro de 2021. Aí, foi pronto. bem no começo, eu acho. Vamos fazer um evento, 2 anos do lançamento do livro. O Instituto de Engenharia está Saindo lá à do seu disposição. canal vai ser um sucesso, meu amigo. Pronto. A gente faz um evento, se assim puder, lá no Instituto, a gente programa uma festa, leva lá os autores, manda, né, eu falo valeu pra Leude, eu falo valeu, entendeu? Então, manda a Leude lá produzir bastante livro, dar um desconto pra gente. Aqui é uma reunião ao vivo, né? Ao vivo entre nós. Não tá gravado, mas a gente não edita isso não, né, Gi? Pode colocar. E a gente faz lá uma festa de 2 anos do livro. Perfeito. Eu acho que topo. merecemos, né? Merece. Que Não também é? deu muito trabalho, foi no meio Aí da aproveito pandemia. e faço o merchan do meu outro também, que é Pronto. estacionamento, né? Podia ter trazido que ele. também foi na época da pandemia, mas eu queria só pegar um detalhe do glossário português e o português de Portugal, né? Eu acho que a maioria aqui nós aprendemos um negócio chamado recobrimento, e a gente Sim. sempre fala, não é recobrimento, é cobrimento, Cobrimento. ou é recobrimento. Na verdade é o seguinte, os professores mais antigos, porque eu estou olhando para mim. Ai, que sacanagem. Vai passar, essa vai passar. Não, senhor, 1 a 0, vai. meu querido, nós estamos juntos sempre. Não, é o seguinte, é porque não, né? Isso aqui e tal, mas enfim.
Os professores mais antigos, eles falavam recobrimento, isso é uma verdade. E aí fui descobrir isso com os professores portugueses. Por quê? O português, eu não sei se você se lembra disso, talvez você se lembre, não sei se é Estela, eu acho que é Estela não. Mas logo no primeiro evento que a gente fez, que foi lá em Portugal mesmo. O primeiro foi lá, é. Primeiro lá em Portugal, quando eles falaram em recobrimento, eu prestei atenção e a história é o seguinte: o cobrimento para eles é a primeira crosta que ocorre na armadura. Torna a armadura Passivada? a passivada, exatamente. Esse para eles é o cobrimento que faz a proteção. E o recobrimento para eles é a espessura de concreto. É a barreira física ali. Do concreto. Então, esse mecânica. sempre foi essa história que a gente nunca entendeu. Por quê? Na verdade, não tem um errado, então. Não tem errado. É que para eles é o primeiro, é a própria corrosão, né? Que dá a passivação é o cobrimento, que é a primeira completa, proteção. Né? Que é inclusive a tubulação de cobre eu também não sabia. Né? O cobre, quando chega na obra, ele chega amarelo-ouro. E depois de 15 dias na obra, ele fica da cor de cobre. Sim. E é essa cor, essa camada que protege contra a corrosão. Então, o recobrimento existe. Olha só. Desculpa, acabei legal. cortando a minha amiga. Não, ótimo. Mas, enfim... Mas Gostei é dessa interessante, definição. porque a gente fala, mas como é que o professor vai falar recobrimento? Porque eles aprenderam dessa forma. E talvez não Que veio tinha de o português, conceito, né? E agora... a literatura provavelmente veio de Portugal. Né? Tá vendo como precisa do glossário? Precisa. A gente acha que não, mas precisa muito. Não, mas eu até, olha, essa questão do recobrimento, até fazendo um curso aqui também, que a gente também se incorre em erros também, né? Sim, então, se a primeira vez eu também falava recobrimento, aí o professor falou, não é recobrimento, você não cobre 2 vezes. Foi essa explicação que ele me falou, né? Então isso aí me marcou também, né? Então eu fico também meio me policiando também pra gente também não errar, né? Ou não se enganar, né? Nos termos. Então, e é importante, isso mostra inclusive um pouquinho também de conhecimento, né? De aprofundamento, né? E acho que uma bibliografia, por isso que a importância de você ter uma bibliografia ampla também é por você conhecer, né? Inclusive, como remarcação. Vai fazer remarcação de vaga de garagem? Se for a primeira vez... Remarcação não, é demarcação. Não é remarcação, está marcando a segunda vez. Né? Mas o pessoal de obra, normalmente é remarcação. Perfeito. Falando aí... Assim, antes da gente entrar no assunto de manutenção, eu sei que não precisa apresentar cada um deles, mas vamos pedir para cada um se Deixa apresentar. registrado, né? Vamos registrar. Quem é Estela, quem é Cabral, quem é Guzo. Muito bom. Alô? Eu começo? Vamos lá, Ladies vamos first. assim. Bom, eu sou a Estela Della Flora, sou engenheira civil, me formei em 2012, aí depois disso fiz uma pós-graduação. Deixou marcado. Isso aí não fala. Não, é porque assim, pô, Tem que ser foi marcado. um marco Claro. agora, 10 anos, já Bacana, não é tão bacana. nova assim, Parabéns. vai. E aí fiz uma pós-graduação no Mackenzie, né, de anomalias construtivas, de excelência, enfim. Depois fiz uma pós no IBEC, engenharia diagnóstica. E aí, depois, entrei, então, no mestrado. Aí, fiz mestrado de engenharia civil, mestrado profissional. Terminei ano passado. Enfim, então, resumidamente, isso é o que eu faço. E, desde que eu me formei, eu trabalho no Gabinete de Perícias Gomide. Eu sou sócia lá já faz um tempo também. Então, eu entrei na parte de perícia, investigação, engenharia diagnóstica lá em 2012 mesmo. E aí, desde então, tudo mudou, porque na faculdade a gente não conhece o tanto de norma que existem, a gente não sabe fazer as coisas direito, dá pra dizer isso, né? Então, nessa área aí com o Tito, lá no gabinete, eu vi todo esse mundo que temos aí. E estamos nele até hoje, e acho que vou continuar por muito tempo. Deixa aqui já apertar um abração pro Tito, né? Grande Tito. Ele não pôde estar aqui, aí quando ele não pode, ele me põe lá no meio. Então, estamos aqui representando. Legal, bacana. Opa, eu sou o Jerônimo Cabral, né? Mais conhecido também, o pessoal me conhece mais como Cabral. Sou formado pela Escola de Engenharia de Lins. Depois eu terminei fazendo uma pós-graduação na FAAP, né? Naquela época que tinha convênio lá com o IBAP. Depois disso eu fiz o mestrado no IPT e o meu início de profissão, na verdade, foi como engenheiro de obras, né? Então trabalhei durante muito tempo com obra e
com o tempo, meu pai é advogado, né? Então ele falou, pô, você não entra na área de perícia? Ele terminou me incentivando e eu comecei, né? Realmente aí peguei gosto aí pela matéria, né? E depois que a gente é picado pelo bichinho, né, da engenharia diagnóstica, da patologia, né, das edificações de uma maneira geral, né? Então fica difícil de largar, né? Então aí a gente vem trabalhando aí na área, né? Desde então eu atuo também como perito judicial e presto assistência técnica também para escritórios aí de advocacia e clientes particulares aí também aqui na região sul-sudeste do Brasil, né? E nossa área de atuação são todas os produtos, né, derivados, né, da engenharia diagnóstica, desde as vistorias mais simples, né, as vistorias cautelares, e passando pelas inspeções, né, de toda natureza. Também fazemos a parte de auditorias em geral, perícias propriamente ditas, né, especificamente as perícias judiciais e as extrajudiciais, conforme eu comentei, e também a parte de consultoria, né. Então estamos aí na área aí, o gosto pela escrita, né, pelas jornadas literárias, né? Isso que eu ia falar, também escritor. Né? Foi Jornadas literárias, né? Gostei. Foi o Tito, né? Foi o Tito que nos incentivou com isso aí, porque o Tito, ele gosta muito de escrever, né? Inclusive você vê os livros deles aqui, eu também. Eu sei porque a gente acompanha aqui, ó, Engenharia Legal 6, é o 6º livro já de Engenharia Legal, porque todo mês ele escreve um artigo. Depois ele passou um ano e pouquinho, 15 artigos, publica um livro. Então, gente, esse é uma raridade aí, né, Cabral? Essa edição é uma raridade. Vou contar a história. Esse é o desafio, pessoal. Então, comecei aí realmente aí com o título livre, lá no IBAP, falando de inspeção predial, né? As primeiras Câmara de Inspeção Predial lá do IBAP, São Paulo, as normas, o início das normas, e a gente vem acompanhando isso aí de longa data, né? E daí depois a Estela também integrando aí a equipe também, nossa amiga também, então o Gulo também desde o princípio aí também, né? Na trinca da engenharia diagnóstica aí também, e agora, né? O quarteto. Agora é o quarteto, né? Agora é o quarteto. Quarteto fantástico. Quarteto, né? Não, e trinca também tem a questão da trinca, literalmente. Né? Então, assim, tem toda uma relação. E na verdade, hoje em dia a coisa está muito mais diversificada, né? Porque nós temos aí esse sangue novo aí da engenharia diagnóstica, então a engenharia diagnóstica já passou ganhou asas, né? Transpôs oceano, já está também em Portugal também, e assim o Brasil aí também, né? Sangue novo aí também, Grossi e Felipe aí também, tocando aí com bastante propriedade e com muita força, né? Com toda essa tecnologia de conhecimento novo aí também, e a própria divulgação aí da comunicação, né? Na veia, né? Que a gente fala aí também, né? Então vamos em frente aí. Obrigado aí também pela participação aí, muito honrado. Passar a bola para mim. Vamos lá, grande Gulo. Eu sou o Marco Antônio Gulo, fui colega do Grossi no mestrado, né? Junto com o mestrado eu tenho a pós na mesma faculdade que o Cabral, né? Que é a FAAP. Lá eu fiz a pós também em perícias e avaliações. Lá também fiz uma pós em administração e me formei pela FAAP. Conheço o Cabral e o Tito Livre é uma questão de uns 15 anos, não é isso? Daí para mais? Daí para mais, Daí para mais. Então, mais ou menos 20 anos. Mas a coisa mais curiosa disso tudo aí, da minha carreira, eu vou contando aos poucos, é que eu já tive a oportunidade de participar de perícia judicial tendo a Estela do outro lado da parte e o Grossi do outro lado da parte, né? Briga boa. Não, pois é, mas foram os únicos, um dos poucos profissionais de assistência técnica. O Grossi sabe disso, a Estela também, que a gente teve muito pouco embate, não é verdade? Por isso que aquela briga boa, né? Não, é porque quando a coisa é técnica, né, não tem muito o que discutir, né? Não tem muito complementam, né? Exatamente, se complementa. E o nosso início acabou tomando fôlego ao conhecer o Tito Livre. Na ocasião, eu tinha recém-ingressado no IBAP, nós estamos falando de, acho que 17 anos atrás, né? E o Tito perguntou se eu estava... Revelação de filme, vocês lembram o que é revelação de filme? Eu estava numa fotótica revelando os filmes de um laudo, o Tito pergunta se algum perito, eu falei que sim, ele já me conhecia, porque eu já havia trabalhado para a empresa, que ele era o Pra Rossi Residencial, que depois, aliás,
A Rossi é sua cliente, eu trabalhei na Rossi, né? Enfim, e o perito da Rossi era o Tito. Também o conheci naquela época. E acabei, ele me convidou para participar da Câmara Técnica de Edificações, lá do IPAP, foi lá que eu conheci o Cabral. Cabral que me incentivou no início a fazer o mestrado, quando eu fui presenteado com a dissertação do meu amigo aqui, né? A Estela conheci pelo Tito. Estela era novinha, né? Ainda estava com a lixeira carregando quando o Tito levava ela para conhecer um pouco de obra, né? A gente passa os perrengues no começo. Enfim, acho que esse é o nosso início e o gosto que eu tomei, né? O Cabral contou a história do gosto dele. Meu pai, ele era construtor amador. Ele era executivo de uma empresa e tinha como hobby construção. E de tanto acompanhar, resolvi ingressar nessa área. E aí eu acabei sendo engenheiro naquela época era manutenção predial, depois o Código de Defesa do Consumidor virou assistência técnica, numa empresa a Gali CGN, acho que não existe mais, mas enfim, chegou a ser acho que a terceira consultora de São Paulo. E depois na Rossi Residencial, lá acabei meio que chefiando o departamento de manutenção. E naquela época ninguém pagava engenheiro perito. Pegava o estagiário, aquele que fazia assistência técnica, para responder os laudos. Aí comecei a tomar gosto pela matéria, conhecendo o Tito, aí surgiram, hoje já estão o quê? Entre os livros, o meu livro próprio e os do Tito, que nós fomos convidados, já é o 7º livro, eu acho. Né? Pelo IMBEC, nós damos aula, né, Cabral? Damos aula, você agora também é meu colega do IMBEC, né? Tive a oportunidade de dar aula pelo Brasil inteiro, né? Isso é muito gratificante, porque você acaba conhecendo a cultura de cada estado, de cada região do país. É uma experiência, né? Muito boa. As especificidades construtivas e de fala, você falou em glossário, né? De fala também, né? Regional também é muito rico. Granito é aqui no sul, granilite é no nordeste, né? Enfim. Ático, fala ático, ninguém sabe o que é, né? Aliás, vou contar uma passagem rapidamente, eu sei que a ideia não é essa, mas dando aula, e quando a gente dá aula no país inteiro, né? Eu estava comentando sobre o tijolo baiano. E aí eu estava onde? Eu estava em Salvador. Né? Aí chega um aluno pequenininho e fala para mim, pô, professor, mas que preconceito é esse aí? Aí fui salvo por um outro que falou, não, fica tranquilo, que existe a telha paulistinha. Porque tem a telha paulista que eles chamam lá. Né? Aí foi resolvido dessa forma. Mas enfim, acho que essa é a minha apresentação. Faltou alguma coisa? Eu acho que a gente poderia falar alguns marcos, assim, pro pessoal que tá acompanhando. Marcos. Já tem um aqui. Tem dois aqui. Vou falar em Marcos, né? Vamos mais um agora. Não, porque, assim, de quando surgiu e tal, a gente vê que a engenharia diagnóstica não é tão recente, mas também não é tão antiga, né? Apesar de ela já estar bem difundida no mercado. Mas, assim, a gente gosta de falar que tudo começou com a inspeção predial em 99, com um trabalho do Tito publicado, né, sobre isso. Depois veio a ideia da engenharia diagnóstica, e aí vocês lançaram o primeiro livro, que é esse só aqui. Só uma pequena parte, desculpa, não podemos esquecer do Grossi, o pai do Marcos Grossi, que é a Câmara de Inspeção Predial, lá no IBAP, foi montada pelo Grossi pai, né? Conheci, tive a honra já de participar de reuniões, de estar junto do seu pai, né? Hoje é uma honra estar aqui, você representa muito bem. Bem lembrado. Aliás, em termos de estudo e conhecimento aqui, esse menino aí tá dando show. Desculpa, Estela. Desculpa, não, é que eu sou mais da geração entre ele e o pai dele, né? Você não, então por isso assim, eu não queria entrar tanto no detalhe, mas é isso, 99 teve o artigo, aí no ano seguinte no IBAP já abriram a câmera, aí seu pai participou, enfim, e aí depois disso tem um monte de coisa, né? Mas tudo começou com a inspeção predial lá em 99, aí depois veio a ideia da engenharia diagnóstica, aí vocês lançaram o livro em 2008, acho que é esse primeiro, né? Acho que tudo começou 2008, em 2005, mas o livro é de 2008. Cabral, eu não 2008, 2009. 2009, E aí, esse aí o segundo, né? Teve a segunda edição em 2015 desse aí. Então, pra gente ter uma ideia só do tempo aí, né? Que tudo aconteceu. Tem um início, viu, gente? Não existia antes. E teve um detalhe... Foi criado. Pode falar o detalhe. Não, e teve um detalhe muito interessante, que até a Estela acabou não participando, mas o Cabral assistiu bem, né? Quando nós lançamos esse livro, hoje o meu escritório, eu tenho hoje o público
de produtor e consumidor, que são os construtores e os usuários das edificações. Mas na época eu estava muito mais voltado, né, no meu público-alvo, os usuários, que eram os condomínios. E Tito Lívio Ferreira Gomit, né, sempre esteve mais voltado, hoje acredito que também tenha diversificado bastante, aos construtores. E o Cabral, perito judicial, embora ele também atenda bastante construtor e consumidor. Então foi um livro que foi escrito tendo um perito judicial de um lado e um assistente técnico de cada lado. Então chegava ocasiões, não ele, porque o perito judicial ele está a parte das discussões, né? Mas chegou um momento que tinha que colocar, por exemplo, não vou esquecer disso, talvez o Cabral se lembre, sobre o Tito queria colocar sobre a situação dos abalos sísmicos, que nem sempre uma trinca e uma rachadura hoje não poderia considerar, porque tinha, inclusive naquela ocasião tinha dado os abalos na Paulista. Aí eu falei, não, Tito, aí se escreve isso aí no livro, como é que eu fico na minha assistência técnica judicial? Eu aponto como anomalia, você vai falar que não pode mais porque é abalo sísmico. Aí depois discutimos bastante, as nossas discussões isso por telefone até as 3 da manhã, né? Porque Cabral sempre foi o mais tranquilo. Né? Ele que alguém ponderava. tem que mediar, né? Ele era um mediador. Eu e o Tito, a gente se sabe, né? Eu e o Tito, a gente teve altos pegas, mas o resultado foi um livro bem completo, né, Cabral? Mas eu acho que coisas brilhantes saem disso. Se resultado todo mundo foi ficar na bem mesma, positivo. tá embaixo. E agora com a Estelinha, então, nossa, agora a coisa completou. Porque ela dá aquele toque de características, de detalhes que nem sempre a gente, né, Cabral, acabou dando e tal, enfim. Ficou incrível, gente. Ficou um Cara, eu geralmente sou mais desenvolto e falo mais, mas eu tô emocionado. É muita gente também hoje, né? Não, de verdade mesmo. A gente cria algumas coisas, né? E nós estamos aqui numa história, uma trajetória, e nós estamos vendo a história sendo construída e uma história sendo contada por quem viveu a história. Quando fala do Grossi pai, né? Que eu não tive a honra de conhecer, de ser contemporâneo, de viver perto, mas eu gosto muito do legado, o legado que o Grossi traz, o legado que a Estela, né, conduz através do Tito, né, o legado que a gente pode ter oportunidade de conviver, as conversas que vocês têm em parcerias, e eu lembrando das conversas que eu tenho com o Grossi, de ideias que a gente acaba batendo. Gente, o que nos une, o que nos liga, inicialmente, é a engenharia diagnóstica, é a patologia, é a engenharia civil, é a construção. Mas vocês reparam que o que é mais lindo, que é o que fica, é o que se expande a partir disso, como a gente cresce muito mais quando a gente está ligado um ao outro, e como as histórias se interligam. Eu fiz faculdade em 2008, eu me formei em 2008, comecei a trabalhar com patologia, comecei a estagiar em 2002, falei para eles, eu lia as revistas da Recuperar, 2003, 2004, no escritório que eu trabalhava, mas muito focado ali, pontual, não conhecia esse universo literário, enfim, a minha formação de vida, nunca imaginei escrever nada, nunca imaginei ler muita coisa, eu era trabalho. Filho de policial militar, filho de dono de casa, então ser engenheiro civil era muito mais do que minha família poderia imaginar que um dia seria, né, dentro da trajetória familiar, de pais, de tios e de avós. E a primeira ideia que vem é obra, né? Então você só pensa em trabalhar. Não abre tanto esse fui fazer meu leque. primeiro curso depois de 10 anos de formado, porque eu nunca imaginei que eu seria pós-graduado. E, cara, faz 3 semanas que eu comecei meu mestrado no IPT. Ai, que legal. E quando eu vejo que o Grossi fez, Cabral fez, você fez, e tipo, e um dia eu vou poder falar que eu fiz, ou que eu hoje, né, que eu estou fazendo. Já fez, já vai dar tudo certo. Muito me emociona de poder ter a oportunidade de estar envolvido nisso. Esse livro aqui, ó, é a primeira, eu nem sabia que era tão raro. Esse primeira livro encontra mais, eu vivia disso, de patologia, e eu fui uma vez acho que foi 2011, eu fui numa FEICOM, e quando eu fui no stand da Pini, eu me deparei com essa capa. E foi a primeira vez que eu li esse termo, engenharia diagnóstica, e me encantou. E eu comprei mesmo sem ter condições, falei, preciso ter esse livro. E comecei a ler, comecei a consultar, porque era aquilo que eu vivia. E eu me sentia dentro dessa área. Eu nunca imaginei que depois, como a vida
nos prega peças positivas, né? Sim. Um dia seria convidado pela Estela para participar de um capítulo de um livro. Eu falo tanto desse livro, mas tanto desse livro, tá tanto carinho. Só falo o livro do Felipe. Aí eu falo, você também escreveu meu livro? A gente vai nos eventos, o pessoal pega e fala, tá escrevendo, tá assinando meu livro aí, tá autografando. Mas eu queria deixar registrado aqui uma coisa, que assim como você entende que isso foi especial pra você, né, esse convite, ter participado, pra gente também foi muito importante você ter aceitado, vocês, enfim, porque eu sei que às vezes pode ter um receio, né, de você escrever um livro, publicar às vezes alguma coisa, sei lá, que depois você muda de ideia, né, a gente tem isso. Mas pra gente também foi muito importante, porque a gente queria essa cara nova mesmo, então assim, vocês terem coragem de participar e tal, pra gente também foi muito legal. E ele só é desse tamanho e desse conteúdo denso porque vocês participaram, então assim, não foi um favor, na verdade não, acho que você foi convidado porque a gente achou que era a pessoa pra isso, entendeu? É um desafio novo, né? Pra mim foi o maior desafio da minha vida. Nessa jornada. Nunca imaginei. Tanto é que se eu nunca escrever mais nada, eu sei que naturalmente vai acontecer pela nossa linha de trabalho, de pesquisas, enfim. Mas eu já zerei a minha vida em relação a isso, de tudo que eu imaginei. E quando eu entendi que o coordenador queria revisar meu texto, era o Cabral. Falei, pô, mas isso aqui que tá escrito, coisa assim simples, sabe? E me ligou e me deu toque, eu pude ler algo, coisa simples. Por mais que fui falar de um item que eu já trabalhava há quase 18 anos na época, que era patologia em revestimento de fachada, então, assim, tecnicamente a gente acabava dominando, mas era mais fácil falar para eu fazer 15 inspeções ou gerenciar 200 obras ou apresentar verbalmente do que escrever e ainda se limitar. Eu acho que eu passei umas 5 páginas do que deveria, né, para poder ter. Então, muito nos honra e eu tento sempre trazer toda a aula que a gente ministra. Hoje a gente tem o desafio, muitos aceitam, né, com muito carinho que nós possamos ser professores de uma geração que está chegando. Uma geração acaba passando para outra geração, né, porque vai crescendo. Então hoje a gente tem a liberdade, a honra de ser chamado de professor para uma geração que está vindo. E as primeiras aulas, podem pegar os slides, eu sempre tento colocar essa capa, faço um retângulo e coloco os percursores. E tem uma linha, né, do que era engenharia diagnóstica em 2005, em 2009 e depois em 2013, para resumir, que é a definição aqui, né? Que, se eu não me engano, a engenharia diagnóstica aqui, para ver desempenho, apurar qualidade e apurar responsabilidades. Isso. É a tríade da engenharia diagnóstica aqui. Mas na boa, gente, vocês não estão querendo, mas vocês já me cansaram de me ouvir. Eu queria perguntar na fonte, Jerônimo Cabral, o que é engenharia diagnóstica? Momento de tensão. Na verdade, houve uma evolução, né? Mas no fundo, o que se trata, a engenharia diagnóstica é da ciência da investigação, né? Com a utilização das ferramentas, né? Que trata a engenharia diagnóstica, que é através das vistorias, das inspeções, das auditorias, da perícia e da consultoria, em prol da qualidade, que realmente é o que se busca, né, em prol da qualidade das construções, né, e das soluções tecnicamente amparadas, né. Em linhas gerais é isso, né. A Estela pode completar aí um pouco aí também com o conceito um pouco mais moderno, né, e o Gulo também, se quiser depois fazer algum tipo de complementação, mas no fundo é esse. Né, através das ferramentas da engenharia diagnóstica, né, para justamente se proceder às investigações, e ela serve para a engenharia diagnóstica, ela é aplicável em todas as fases do processo da construção civil, né, por isso que tem aí o famoso, né, PPU, né, que depois teve uma evolução também, que a Estela também pode falar também da evolução. Então, todas as fases do processo construtivo, ela é aplicável, tá, e realmente vem auxiliar os profissionais da engenharia, da boa engenharia, né, no cuidado, né, com a qualidade, né, com a prevenção de problemas, e se o problema ele também persistir, ou se ele sobrevir, tá, na solução, no encaminhamento, né, dos problemas. Em linhas gerais é isso.
Exatamente. O Tito gosta de falar, assim, que hoje em dia muitas coisas estão dadas, né? Então, assim, vistoria, a gente tem uma definição do que é vistoria, do que é perícia e tal. Mas antes disso, talvez muitas pessoas não saibam, mas isso não existia, né? Surgiu a ideia de criar a engenharia diagnóstica para justamente padronizar as investigações extrajudiciais. Porque lá nas perícias judiciais, tudo é perícia mesmo. O Código de Processo Civil define como perícia, é isso. Mas extrajudicialmente também tinha necessidade de investigar, tentar reparar os problemas, evitar que acontecesse. Então, para tudo isso, né, tinha um trabalho por trás. E aí foi onde eles fizeram a definição, né, de vistoria, inspeção, auditoria, perícia e consultoria, que são 5 ferramentas. E com base nisso foi se desenvolvendo. Então, é o que o Cabral já falou. Eu acho que as alterações que foram feitas foram, assim, mínimas. Então, no conceito, a gente tem a questão de investigação, né, são ações proativas que a gente fala, as investigações com base nas ferramentas, mas com o objetivo ou de você verificar a questão de desempenho ali, que é qualidade, agora com a norma de desempenho isso, né, é necessário. Então, a engenharia diagnóstica não é só para quando você tem problema. Também, você quer mostrar que a coisa é bem feita? Então, vamos seguir aqui. Você consegue verificar isso também. E as questões das manifestações patológicas, que é o principal, né, da patologia, com esses focos principais, que seria a qualidade, então você talvez mudar o seu método de construção para evitar problemas ou resolver um problema, e também a questão de apurar responsabilidades. Isso aqui eu só preciso fazer uma observação, porque esse apurar responsabilidades extrajudicialmente, o que significa? Quando você dá lá o diagnóstico, você acaba falando, às vezes, é um problema origem, endógeno, né? E tal. Isso você acaba dando uma responsabilidade, porque se determina a origem. Mas não é falar a culpa é de tal pessoa, isso a gente não faz. Jurídica, né? Exatamente, isso é o juiz, enfim. Então, tem essa questão que a gente acaba, quando você faz a consultoria, a perícia, legal, você determina todo o diagnóstico. Então, você já dá ali meio que a responsabilidade mesmo, né, indiretamente. Mas é isso. Um pequeno detalhe, que é o seguinte: além disso tudo que os dois colegas explicaram brilhantemente, tem outra situação. O livro Engenharia Diagnóstica veio para mostrar para o mercado que quando eu estou contratando um laudo de inspeção, eu não vou poder exigir do meu contratante que ele venha com um diagnóstico, né, com mecanismo de degradação, o que vem a ser da origem e causa do problema. E o mercado não sabia disso. Então, e até mesmo os próprios profissionais, quando prestavam serviço, eles não entendiam exatamente até onde ia o limite do trabalho. E aí vem também o auxílio. Nós chegamos, inclusive, a realizar um seminário há uns 10 anos de estudo de engenharia, não foi isso, Cabral? Há uns 10 anos que nós chamamos advogados, desembargadores, para explicar para eles o que é cada uma da ferramenta. Isso serviu muito para os peritos judiciais. Por quê? Isso ocorre muito no Nordeste. Os juízes no Nordeste pedem para os peritos judiciários prescreverem todo o diagnóstico e o reparo. Diagnosticar e prescrever todo o reparo. E não tem como. O perito judicial, o que ele é? Ele é um engenheiro diagnóstico. Ele é um generalista, tal qual clínico geral. É só isso. A parte para explicar que o livro também auxilia a sociedade e os profissionais que prestam serviço. Até nos resguarda, né? Então, eu fui contratado para fazer a vistoria, eu só vou fazer a vistoria, não vou entrar num ensaio, num diagnóstico mais aprofundado. Organizou limites, inter-relações. O ovo foi colocado de pé, porque houve muita crítica no início, né? Pô, mas vamos ler aqui, eles falam de perícia, a gente conhecia isso, mas a grande ideia do Tito de colocar o ovo de pé, quebrar a pontinha e colocar de pé, que nem Colombo, isso aconteceu e foi ele que criou, e nós participamos e demos nome para cada cantinho, vamos dizer, do ovo quebrado, o que é cada um, o que significa. Tá aí, Grosso. Legal. Tá claro, eis a engenharia diagnóstica. E se a gente pensar aqui, a gente não pode fugir de polêmica, porque esse é o nosso trabalho, né? Nós estamos num ambiente que a gente fala sobre patologia das construções, engenharia diagnóstica, e eu vou colocar a minha visão, né? A gente acaba vendo muitas perguntas de quem está chegando novo. Qual que é a diferença de patologia das construções para engenharia diagnóstica? E fazem essas relações, inter-relações, né? Elas acabam sendo naturais dentro do processo, principalmente para quem está começando, que ouve os termos, né? E a gente sempre trata... Eu gosto de falar os dois termos, porque eu acho eles sensacionais no seu conceito. Nós aprendemos patologia das construções, onde trata
de alguma forma, esse fluxograma muito conhecido de Liechtenstein, de 85, naquele boletim técnico, né, daquela tese que ele fez. E a engenharia diagnóstica, eu gosto muito da disciplina das investigações técnicas, né? E aí, quando me perguntam, eu tenho duas formas de responder, tá? Uma eu pergunto qual que é a diferença do pagode pro samba, né? Se eu conseguir me responder qual que é a diferença, uma vez perguntaram pro Zeca Pagodinho assim, né? Ele falou, não, o samba tem batuque e o pagode também, né? Né? E eu costumo dizer que é como se fosse colar uma folha azul numa folha amarela. E a engenharia diagnóstica, a patologias, são essas duas folhas coladas. Tenta separar. É impossível. Você vai ter folha azul com amarela, vai ter amarela com azul. São disciplinas que se complementam. Na minha modesta visão, é uma pergunta que não precisa ser feita, não precisa muitas vezes ser respondida. Essa é a visão da ADEPAT. Nós trabalhamos, uns chamam de patologia das construções, uns usam o termo engenharia diagnóstica, né? Nós podemos tratar a patologia, já ouvi muito os especialistas falando, né? Patologia quando entra mais a fundo num sistema, no estudo das doenças, a engenharia diagnóstica, a disciplina grande das investigações técnicas, e tudo isso é somar positivamente, né, Grossi? Não sei se eu estou falando besteira aqui, Não. a visão do que eu estou colocando, mas eu sou apaixonado por esses termos, e eu acho que eles se complementam muito bem, e a gente atua nessas duas áreas, porque para fazer um bom diagnóstico, para trabalhar no diagnóstico, precisa entender a patologia, a ciência, né, das doenças, dos conceitos. E para atuar na patologia, você não vai conseguir entender a patologia e usar o fluxograma de Liechtenstein se a gente não organizar para saber se você foi contratado para uma vistoria, para uma auditoria, uma perícia, ou você vai ter que ir na consultoria, até que ponto, ou você tem que fazer o organograma inteiro, o fluxograma inteiro sempre, em qualquer situação, em qualquer contratação. Nos organizarmos nisso, e esses livros, né, que Manual de Engenharia Diagnóstica tem muita patologia, né, e tudo isso aqui trabalha em cooperação. Eu diria, Não é? a engenharia diagnóstica existe porque existem as manifestações patológicas. Exatamente. Se não existissem as manifestações patológicas, para que serviria a engenharia diagnóstica? Exatamente. Eu acho importante a forma como a engenharia diagnóstica apresenta, é porque através da classificação das anomalias, né? As anomalias que tem as anomalias endógenas, exógenas, naturais, funcionais, né? E tem as Naturais. falhas de manutenção. Então, à medida que você atribui a origem dos problemas àquilo lá, você automaticamente já está dando nome aos bois, você já está atribuindo, tá certo? Apurando a responsabilidade, né? Quer dizer, você está levantando, tá certo, uma possibilidade, Perfeito. sem apontar. Perfeito. Porque quem decide, inclusive, porque o que eu vejo, às vezes, a confusão que muitas vezes acontece, é que as pessoas, às vezes, não fazem esse discernimento entre, tá certo, você apurar uma possibilidade real em função do que você está analisando, você chega àquela conclusão que a origem do problema é decorrente, né, de um projeto, de um material, tá certo? De uma mão de obra. Então, à medida que você faz uma classificação de uma anomalia endógena, automaticamente você já isentou o proprietário. E, ao mesmo tempo, quando você fala que o problema é de falha de manutenção, automaticamente você já isentou o construtor. Agora, por sua vez, nós vamos apurar a circunstância. Esse é que é o importante. Perfeito. A circunstância, porque a engenharia diagnóstica, ela, inclusive, ela prega aquela visão tridimensional. Você tem que analisar os aspectos de projeto. Foi bem projetado? Está adequado? Está de acordo com a norma? Foi bem especificado? Por sua vez, foi bem construído? A mão de obra foi treinada? Houve fiscalização? Aí a obra está pronta, foi entregue. Entregue com o manual de uso, operação e manutenção. Para aí sim, você ter as instruções para o proprietário, se for o condomínio, no caso, né, o síndico, para ele seguir a manutenção. Então, existe realmente uma cadeia de ligação, tá certo? É como se fosse uma corrente, um relógio suíço. Se um daqueles elos quebra no meio, e você tem que analisar realmente aí todo esse circuito, sob pena de que você, de repente, se precipitar e dar uma classificação equivocada. Então, acho que o mérito da engenharia diagnóstica é exatamente esse daí também. Porque ele organiza as ferramentas principais, que muitas vezes elas são utilizadas de forma misturada, né? Conjunta, né? Você vê. À medida que você fala de norma, você fala de projeto,
você está fazendo uma auditoria. Então a auditoria ela termina entrando em praticamente todas as ferramentas. Então, eu acho que esse é o mérito, né, da engenharia diagnóstica aí também, é procurar separar, para inclusive ter uma valorização profissional, porque você na hora de você fazer uma apresentação de uma proposta, eu gosto de colocar sempre o diagnóstico, qual é o objetivo, bom, qual é o objeto, qual é o objetivo, o que é que você pretende Clareza, demonstrar, né? E assim os resultados, né? Então, eu acho que esse é um mérito realmente importante da engenharia diagnóstica. E aproveitando, né, que deu essa visão geral da engenharia diagnóstica, é inevitável a gente correlacionar com o desempenho das edificações, né? A engenharia diagnóstica, ela visa acompanhar ou investigar o que do desempenho da edificação não está adequado, o que está com desempenho insatisfatório, né? E então, querendo ou não, o engenheiro diagnóstico ele está envolvido com análise de desempenho da edificação durante o uso. E já que a gente está falando do livro Manual de Manutenção... Comprem o livro, manual. Adquiram. Tá? Vocês sabem que em membro Adeplat tem desconto especial. A gente tem uma parceria com a Leud, então fale com a gente, tem uma tabela, tem até frete grátis e tal. Então adquiram. Em todos os nossos eventos, a Leud vá até... O próximo evento nosso vai ser em Florianópolis. Depois vamos para Fortaleza. E em julho estaremos em São Paulo, 3 dias. Então, se você é da região, já converse com o Aurélio, com o Luiz, porque eles já mandam para você ali direto. Né? Bem bacana. Precisa ter, são livros que precisamos ter. Sim. E é um assunto que eu vou perguntar agora, tá aqui, vai ser um spoiler do livro que eu quero que vocês deem. Desempenho. Manutenção tem a ver com desempenho, alguma coisa? Impacta no desempenho? Ligação, né? Totalmente. Sim, claro. Totalmente. Porque a definição de desempenho é comportamento em uso, né? Você só vai ver se o desempenho realmente foi atendido, o real, lá na frente. E ele está condicionado, inclusive pela norma, né, à realização de manutenções e inspeções prediais. Então, se você não cuidar, não vai ter desempenho. Assim, não tem como atingir o desempenho. Então, manutenção acho que é isso. E tem até o próprio gráfico do desempenho, né? Desempenho ao longo do tempo. O desempenho no tempo zero vai caindo, a manutenção ela recupera desempenho. Tem essa faculdade de recuperar desempenho. Se você faz uma intervenção já partindo para uma reforma, aí você pode até ultrapassar até o nível inicial previsto. E ao mesmo tempo também, você chega também no desempenho também mínimo requerido, significa o quê? Que ali você já tem comprometimento já de saúde e de segurança. Então esse é o aspecto importante, né? E a manutenção, ela realmente é prioritária. Só que o que a gente precisa também, gostaria de deixar, porque a manutenção, se vai olhar pela própria norma de desempenho, ela é uma atribuição do proprietário, e no caso, se for condomínio, né, seria o síndico. Só que precisa ter as instruções. É por isso que eu digo, pessoal, a tábua de salvação dos construtores é um manual de uso e operação bem feito. Porque se você não tiver também a instrução, você não pode obrigar, tá, o proprietário a fazer uma determinada... não, mas tem a 5674. Peraí, mas e a instrução aí, efetiva aí também? Que tudo é baseado nessa questão, né, dessa instrução. Existe uma figura também que está até falado aí no livro, aí também, no livro Manual de Manutenção, que eu falo sobre a norma de desempenho, né, a manutenção da norma de desempenho. E tem o tal do vício de informação, é quando a informação ela não existe, ela está incompleta ou ela está inconsistente. Tá? Então não adianta dizer, não seguiu o manual, peraí, mas vamos analisar a qualidade da informação, ela é pertinente, ela está adequada. Não é só ter informação, ela tem que ter qualidade. Exatamente. Você fala, por exemplo, lavar periodicamente a fachada. O que é periodicamente para você? Para mim, periodicamente pode ser, não precisa. E lavar com água? É um produto específico? Período, né? Não fala lavar como, né, também. Exatamente. Então, esse é que acho que é o grande dilema e é o grande desafio. Tem que ter manutenção, senão não vai atingir a vida útil de projeto. A vida útil é a vida útil que realmente atingiu, real. Agora ela só vai atingir dentro daquela expectativa e a premissa mesmo é a tal da manutenção. Agora, se não deu a instrução, ou a instrução está defeituosa, aí não vamos querer exigir também, né, tá certo? Porque o consumidor ele é tido como sendo um leigo, tá? E existe o critério da manutenabilidade, o critério da durabilidade, e o critério da durabilidade, tá certo? Existe o requisito econômico, que é baseado justamente na questão da
como é que chama? Agora me fugiu a palavra, é o custo global. Ah, sim. Custo global é fundamental. O que é o custo global? O custo global significa o custo inicial, que envolve projeto e materiais, e ao longo o custo de operação, uso e manutenção ao longo da vida útil. Então, se você quer economizar no custo inicial, Você pode aumentar você lá. vai sobrecarregar a manutenção. Então, esse é o desafio, é o equilíbrio, pessoal. Tá? Porque nem sempre um custo inicial mínimo, ele pode favorecer o construtor. Então, daí o desafio é o equilíbrio aí. Então, veja bem, não adianta querer apontar o dedo para o construtor, não adianta querer apontar o dedo para o consumidor, para o proprietário, porque do mesmo jeito como existe o construtor, quer dizer, que quer dar o passa-moleque, tem o mau proprietário também, porque eu já tive casos também do síndico ligar. Cabral, eu preciso de um laudo para ferrar construtor. Que desespero é esse? Não, porque está chegando 5 anos, eu preciso aqui. Super comum, o desespero super comum. me Me passa o plano de manutenção. Não, pois é, mas agora que a gente vai começar a Mas você nunca fez manutenção? Não, pois é, mas eu ainda estou no prazo de garantia. Então você veja como é que é o conceito equivocado. E isso talvez seja uma falha, quando você for do PPURD, na fase de entrega, né? Que o Grossi tem um grande livro de inspeção de recebimento, o manual, essa organização do treinamento, da passagem de bastão, ela é importante, né? Como você falou muito interessante. Imagina você pega o manual do carro e fala, troca o óleo periodicamente. Tá bom, que óleo que eu coloco e periodicamente qual é a quilometragem? Não, e tem que ser um manual específico daquele empreendimento também. Não adianta copiar umas referências, porque se o edifício está localizado num local que tem muito tráfego, muita sujeira, muita poluição, talvez a lavagem esteja uma periodicidade diferente do outro. Então tem que ser bem específico mesmo. Né? Voltando no spoiler, acho que você até imaginava o que eu ia falar, né? Você deve ter. Coube a mim, foi um presente do Tito criticar a norma de inspeção predial. A norma de inspeção predial, ela nasceu... Bom, assim como toda norma, né, você tem o quê? Você tem os interesses e não tem como. Aqui, acho que todo mundo que participou de norma sabe que tem o setor produtivo, tem o setor do consumidor, o neutro, que hoje em dia a norma não fala mais isso em neutro, consumidor e produtor. Mas, enfim. E aí o que acontece? A norma de inspeção predial quis desvincular um pouco o desempenho. É impossível, porque quando você está inspecionando qualquer edificação, o que você acaba avaliando? Se o que você está olhando condiz com a idade da edificação, né? O padrão da edificação, se eles dão ou não manutenção, né? Então não tem como você desvincular. E aí tem outra situação criada na norma de inspeção predial, que é o seguinte: norma de inspeção predial, de uma certa forma, obriga. E por que obriga? Porque o Código de Defesa do Consumidor obriga você a utilizar a norma técnica para uma prestação de serviço, inspeção predial é uma prestação de serviço, obriga que você siga a norma de inspeção. E a norma de inspeção coloca o quê, Grossi? Felipe, coloca o seguinte, que você tem que seguir o manual do construtor. Ora, se eu sou construtor, eu vou pedir para repintar a fachada a cada 5 ou a cada 3? De repente, se você segue estritamente o manual do consumidor, manual do construtor, você pode estar gerando um ônus para o consumidor. Por quê? Ele vai repintar a fachada a cada 2, a cada 3, e fachada mal executada, o ônus vai cair na assistência na manutenção predial. Né? Então, essa é uma grande crítica que eu faço. Inclusive, se você pegar a norma de manutenção, veja as periodicidades. Aí você vai lá, eu sei que você acompanha isso também, né, Felipe? Estou tendo a honra de conhecer agora, eu não sei qual exatamente a tua atuação. Mas o Grossi eu conheço bem. Fala do Grossi, tá? É estudioso e tal. Não. Uma boa Então, referência. É uma boa referência. O que acontece? Você pega a norma de manutenção, tá lá, periodicidade de manutenção, fachada, anual. Bacana. Tudo que tiver com problema na fachada, você faz a recuperação. Ora, verificação anual. Ora, com um ano, Rola, corretiva. para 3 Depois de anos. 4 anos, você trocou a fachada. Fachada mal executada. Então, esse é o erro. Esses são os absurdos. E eu sei que a tua pergunta foi bem mesmo, né? Nossa, O que a gente achava da manutenção? Você pega, inclusive, a respeito, já que a gente está falando de pintura, já que a gente está falando de fachada, você pega lá, eles colocam
pinturas, né, em geral, verniz, inclusive, na mesma linha lá. Como é que você pode ter um verniz junto com uma pintura Você bem chama atenção, Cabral, pintura interna e externa no mesmo nível. Pois é. Quer dizer, não faz sentido. E eu soube até já de uma grande discussão que o Grossi colocou, que não sei se é do seu livro ou não, que eu entendo também, não é porque você não faz manutenção que a responsabilidade não pode ser de quem executou. Eu vou dar um exemplo. Você vai lavar a fachada. Eu não lavei a fachada de cerâmica, eu não lavei. Mas, de repente, foi aplicado o tempo em aberto da argamassa colante. O que tem a ver com a manutenção? O ato de não lavar o que tem tudo, então, né? então, isso é uma coisa que depende da pessoa ser estudiosa. Você está fazendo mestrado, né? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. O aprendizado é Tem que estudar, contínuo, né? Aliás, quando você se emocionou do mestrado, está aqui, né, falando com a gente, você é muito conhecido pelas tuas lives e tudo mais. Você é famoso. Bem famoso. Quando eu vim pra cá, falaram, nossa, vai no Felipe, pô, cara, tu vai bombar do Felipe. Foi o que eu falei no começo, é uma inspiração de empreendedorismo. Pessoal, vamos ter que bombar agora o mundo pra fazer. Por sua vez, Conto com vocês. E o Grossi tem virado um exemplo com relação a levar os equipamentos. Agora o Grossi ele vai fazer qualquer perícia, ele traz um armário junto com ele, né? Sim. Então todos os equipamentos dele lá para fazer. Então acho que nós estamos aqui, né, no expoente aí dos dois aqui, que é maravilhoso. Mas a gente 100%. A ideia é juntar essas gerações. Nós somos contemporâneos de uma mesma época, com desafios e com escolas que foram se somando. Então, muito nos honra estar aqui com vocês, muito nos honra no ouvir e poder, né? Estar na mesma mesa e conversar. Incrível, né, Grossi? Sim. Grossi! Incrível. Obrigado demais pelo carinho de vocês. Entender tudo isso, precisamos aprender de manutenção. Assim como a manutenção pode recuperar ou até aumentar o desempenho inicial, a manutenção inadequada pode reduzir a vida útil de projeto e reduzir o desempenho daquele ponto, né? Então, precisamos entender de manutenção. Nos perguntam sobre o futuro da construção civil, eu não sei dizer, mas ele passa pela manutenção dos edifícios. Não, e tem um Cada vez detalhe, mais né? vai A crescer. fase da edificação que a manutenção entra é a maior. É a A maior. construção é o quê? 5 anos, aí depois dura 50 anos a edificação. Então a manutenção, ela tá aí nessa fase de uso que é muito longa. Então a gente tem que olhar com cuidado mesmo. Eu posso, se o Gross quiser complementar alguma coisa, vai ter oportunidade aí e tal. Eu queria, pra gente agradecer e finalizar, eu tenho muito mais coisa, mas vamos deixar pra uma parte 2, né, Estela? Vamos. Eu queria o seguinte, que cada um pudesse, dentro do nosso ambiente, falasse algumas palavras para os jovens que estão começando. A engenharia diagnóstica tem absorvido uma galera nova de recém-formados e até de pessoas mudando de rotas de vida. Sim. Né? Pessoas já maduras que estão recomeçando. Na ADEPAT nós temos um programa de jovens patologistas. É quem tem até 7 anos de atuação na área de engenharia diagnóstica e patologia. Não importa se a pessoa tem 20, 50, 70. Se ela recomeçou e está iniciando na patologia até 7 anos de experiência, nós consideramos como um jovem patologista. Então, o que você diria para esse jovem patologista, né? Uma das coisas que a gente já fala que todo mundo é o aprendizado contínuo. Nós estamos aqui todos estudando e continuando os estudos e sempre aprendendo mais. E escrever é uma das melhores formas de aprender, porque para escrever você precisa ler demais, precisa aprender demais. Mas eu queria que você deixasse para essa galera nossa, que é uma galera que tem chegado e que tem encontrado um universo novo, incrível, e depois dar o seu agradecimento, enfim, dar suas palavras aí pra gente. Eu vou deixar para os mais velhos começarem. Fiquem à vontade. Mais experiência. Mais velhos, olha. Tá vendo? Mais Tinha que passar por isso. experiência. Tinha que passar Como por nós isso, estamos né? pau a pau aqui, Tá bom. vai começar desse lado. Pronto, vamos criar... Pronto. O que eu poderia falar para você que está iniciando aí na área, né? Seja curioso e seja crítico. Até mesmo o item normativo, né? Seja crítico. Vá atrás. Veja a interpretação daquele item, se tem algum viés e se pode ter uma outra forma de aplicar aquele item, né? Ou até mesmo os conceitos que você aprende. Então, você sendo curioso, você sendo investigativo, você está dentro da engenharia diagnóstica. Agradeço aqui a participação, fiquei lisonjeado pelo convite de vocês
e muito feliz de estar do lado de 2 grandes colegas aqui. Obrigado, Muita sorte para vocês, engenheiros diagnósticos, e para vocês na live. Muito bom. Bom, pessoal, o que eu gostaria de deixar aqui registrado, dentro até mesmo do que a gente tem passado, tem vivenciado, é aquela que o Felipe falou, tal do aprendizado contínuo. Isso aí não tem retorno, é por aí, o caminho é exatamente esse. Inclusive você conhecer bibliografias e conceitos diferenciados para que você, inclusive, forme até o seu repertório. Porque se você só lê um livro, só vê um outro livro, ou só vê uma determinada corrente, você não sabe como é que está funcionando do outro lado. Então, para você ter o seu repertório, para você realmente, em função do que você se deparar, e lógico, você com o tempo você vai ficando azeitado, é inevitável. Então as coisas vão fluindo com mais facilidade. E pensem grande, pessoal. Tá aí. Escrevam livros. Vamos começar com um capítulo, artigos. Começa com um artigo, Publicar no Instituto. Publicar no Instituto de Engenharia, lá também, nós temos a revista lá do Instituto de Engenharia, lá que recebe artigos, a comissão editorial, os próprios, as próprias divisões técnicas lá também, que regularmente também terminam tendo as palestras aí. Então é o caminho. E você depois juntou uma série de você faz o livro, que aqui a receita do Tito Livro, tá? Ele todo Artigo. Esse aqui, ó, edição 6 aqui já, tá? Isso aqui são artigos que ele vai escrevendo ao longo do tempo. E tem que pensar grande realmente, tá? Colocar a sua opinião, participar de normas. Eu aprendi muito participando de normas. Eu gosto muito de participar de normas quando eu posso. Porque você vê aqueles debates acalorados, e a gente vê, inclusive, que tem, né, aquelas determinadas correntes, a corrente do construtor, a corrente do consumidor, a corrente do neutro, a corrente, enfim, aqueles debates. E a gente consegue, no final de contas, também trazer a nossa contribuição. Pessoal, então é isso. E gostaria realmente de agradecer imensamente aqui aos colegas aqui, amigos aí também, né, ao longo do tempo, que a gente também tem que se reconhecer isso aí ao longo do tempo, porque afinal de contas é o que o Gulo estava comentando também, é um debate técnico aí que as coisas resolvidas tecnicamente, você tem um enfoque, é por isso que a gente tem que ter um repertório, para poder saber onde é que vai atuar, como é que vai, e ter as possibilidades, tá? Mas, enfim, no fundo, o compromisso principal é a busca da verdade. A gente tendo com a verdade, você, quando é contratado para fazer um trabalho, você não já vai com resultado prévio, tá? Porque se você tiver com resultado prévio, você não precisa estar ali para fazer. Então, é por isso que, inclusive, eu consigo militar tanto como perito judicial e, às vezes, tanto do lado de uma parte como do outra parte também, porque a gente procura, né, tá certo, colocar os problemas e procurar trazer aquela imparcialidade. Então, mais uma vez, agradeço aqui ao Felipe, ao Grossi aqui, pela oportunidade aqui, e vocês estão realmente, mais uma vez, na linha de frente, estão com a comunicação aí em dia, fazendo as divulgações, e esse é o caminho do sucesso, obrigado, tá certo? Realmente com conteúdo, que é o que eu considero. Muito obrigado. Obrigado, Cabral. Bom, eu acho que as dicas já foram ótimas, né? Esse item que todo mundo comentou aqui de estudar sempre é o principal, que eu diria, porque realmente cada caso é um caso e tem muitos problemas por aí, então a gente precisa estudar até para conseguir resolvê-los e para ter todo esse enfoque que o Cabral comentou. A segunda coisa que eu diria é estar com pessoas da área, assim, então participar do Instituto de Engenharia, da ADEPAT, conhecer o pessoal, porque é isso, engenharia diagnóstica é muito ampla, a gente nunca conhece tudo, então você tem que saber aonde procurar. Então eu sei que nesse livro eu vou achar um artigo específico de revestimento, por exemplo, do Felipe, nesse outro aqui eu vou achar outra coisa, se eu conversar com o Gulo eu vou conseguir descobrir umas coisas sobre garagens, estacionamentos, enfim, conhecer os profissionais, saber com quem fazer parcerias e pedir ajuda, isso acho que principal, assim, a gente faz muito isso até hoje nos escritórios nossos, né, contrata terceiros, profissionais de outras áreas para compor equipe com a gente, então isso acho que é o item 2, e eu diria uma frase que eu gosto bastante como a terceira dica, que é devagar também é movimento, então assim, não queira, acho que começar abraçando tudo, saiba até onde você pode ir, comece lá com as primeiras ferramentas, por exemplo, da engenharia diagnóstica, e com o tempo vai dar certo, então é isso. Eu quero agradecer, então, todo mundo de novo, vocês dois, por ter convidado. Já falei, né, que vocês são referências aqui pra mim. E vocês, que eu já conheço há mais tempo, eu diria, do que vocês dois. E que, assim, o Tito tá com vocês, e aí eu juntei e não larguei mais. Então, obrigada por me aceitarem. Obrigado, Estela. Épico. Muito bom. Gostou, Gi? Gostei. Sensacional, né? Vamos que vamos, meus amigos. É isso.
todos em alto nível. É a nossa missão na ADPAT da gente estar junto, né? Criar conexões. Tenho certeza que muitos, ao final de assistir esse PatoCast, sairemos, eu já aqui peguei na fonte, saí mais fortalecido, mais apaixonado pelo que nós estamos fazendo e mais fortalecido, com mais conhecimento técnico do que quando nós começamos. Esse é o caminho, né? Então eu dou meu agradecimento a vocês de coração, obrigado pela honra, pelo carinho de estar aqui com a gente. Obrigado mesmo, e que seja o início de muitas coisas que nós possamos fazer juntos. Conte com a gente, conte comigo, conte com essa casa, sempre, né? Nós temos bons braços para trabalhar, o Grossi está mais fortinho, então ele tem braços melhores, né? Além de tudo ele consegue treinar, enfim. Não sei que horas, mas Grossi sendo Grossi, é um exemplo. mas eu agradeço, beijão para todos vocês. Muito obrigado. Agradeço, Valeu. então, reitero o agradecimento, né? Ter aceito o convite, estar aqui conosco. E você, se gostou desse PatoCast, deixa no seu comentário, sugira novos assuntos. Não esquece de curtir e compartilhar. Abraço, até a próxima. E vamos do brinde final. Um brinde! Moçada!